Ah, tá. Desliguei. Então, vamos então começar. A Yasmin fala primeiro e depois, se o Reinaldo voltar, ele fala. Se alguém Ok. chegar aí, a gente vai. Eu situo aí o que tá rolando. Então, Yasmin, quem é a tua orientadora mesmo? Juliana. Ah, beleza. Então, começa aí, então, fala pra ele qual é o tema e essas paradas, como é que começou, o que te moveu. Então, o meu TCC é sobre psicologia, sobre as áreas, ele se resume mais sobre o que é as áreas e as principais doenças mentais. Eu tive essa ideia porque eu sempre tive muito interesse em psicologia. Essa é a minha segunda opção para seguir a profissão, né? Eu quero fazer medicina, mas se não conseguir, eu viro psicóloga. Aí, então, eu resolvi fazer com esse tema para eu até conhecer mais essa área, né? Caso eu esteja interessado em mais alguma coisa. Aí é isso. Aí eu comecei o primeiro capítulo falando sobre a origem da psicologia e as principais áreas de atuação, né? Que é onde eu explico como ela surgiu, que primeiramente ela não era conhecida como uma ciência. Primeiramente ela surgiu como filosofia. Só depois de 2.000 anos depois de seu estudo, que ela passou a ser considerada uma ciência. Né? Isso foi graças ao... Qual é o nome dele, gente? Ah, tá. É Wilhelm Wundt, lá na Alemanha. Aí, então, desde então, a psicologia veio se desenvolvendo como uma ciência, né? Surgiram as áreas de especialização e tudo mais. Yasmin, como é o nome do camarada aí? Escreve aí no chat aí. Ai, meu Deus. Ah, não dá Peraí. pra escrever? Não. Depois você escreve, então. Dá pra escrever assim. Como é que escreve? William William Wundt. A gente Bund. estudou sobre ele, eu acho. Oi? Eu, Não foi... esse sobrenome é bem comum, na verdade. Eu acho que a gente estudou ele na Nós filosofia. falamos sobre Freud, Jung e um outro Jung, que eu não... não. Mas eu tenho uma séria impressão que a gente já comentou com ele na sala, professor. Vamos ver, escreve. Eu mandei. Professor Foi? Bernardo, boa noite. Bernardo tá aqui? Chegou, acho que chegou aí. Ah. Bernardo. Então, Yasmin, esse William, não sei se nós falamos sobre ele, mas tenho certeza que nós falamos sobre o Jung e Freud, tenho certeza. Mas Não, continua sim, a aí. gente falou sobre eles, mas, tipo, eu acho que o Wund, eu acho que você mencionou algum livro, eu não lembro, mas eu lembro de ter ouvido o nome dele na sua aula. Beleza. Enfim. Aí tem as áreas de especialização, né? Que são escolar educacional, organizacional e de trabalho, trânsito, jurídico, esporte, clínica, hospitalar, psicopedagógico, social, neuropsicológico, e é isso. Aí eu passo esse primeiro capítulo explicando tudo, as origens, todos os processos que foi realizado para chegar a essa ciência, né? Aí o segundo capítulo, que eu já terminei, já mandei para Juliana, que eu falo as principais doenças mentais e a importância do tratamento, né? Que eu falo sobre o mal do século, né? Que eu já tinha começado assim, no começo do ano. Aí eu falo como ela vem sendo criando, não é? Peraí, vou achar a palavra. Que ela começa sendo estudada, tipo, conhecida, tirando, entendeu? Aí Você está falando da depressão. não só depressão, demência, esquizofrenia, distúrbio de desenvolvimento, autismo, né, ansiedade, que são as doenças mais comuns agora em sociedade. Lógico que as estatísticas não são, infelizmente, não são certas, porque existe uma grande relutância dos pacientes em reconhecer e buscar o tratamento. Então, nem sempre eles são exatos, né? São Paulo é a principal doença no mundo, doença não, lugar do mundo, que a depressão afeta a grande maioria dos habitantes. Né? É isso, basicamente isso.
o resumo, assim, desses 2 capítulos. Mas assim, quando você falou no início lá, eu tinha uma pergunta. Quando você falou que Hum, a psicologia tinha relação, quer dizer, a psicologia como ciência só foi surgir no século XX, né, hum, século XIX, XX, uhum. você tem alguma pretensão de falar dela, na origem dela, lá, quando foi na filosofia? Tem algum pedaço assim? Não, assim, eu só falei só da origem, que foram filósofos, na verdade, cosmológicos, que começaram a ter essa curiosidade sobre o comportamento humano e sobre as experiências cosmológicas, né? Aí foi com isso eles foram estudando e depois de um tempo ela foi começando a saiu da filosofia e começou a ser considerada uma ciência. Não, você podia abordar esse trechinho aí, de repente, quem sabe? É É porque, interessante. é porque assim, o primeiro capítulo ele é muito grande por causa que eu tenho que explicar as áreas da psicologia, que isso é muita coisa. Entendi. E se eu colocar mais coisa, não vai ter espaço do limite de folhas, Isso aqui. entendeu? Aí eu tô deixando tudo muito, muito objetivo e bem simples. Meu TCC é bem simples, na verdade. Eu não tenho muita aprofundação, é mais pesquisa dos fatos. E a minha outra pergunta coincide com a pergunta que o Bernardo escreveu aí. Ele fala assim: não sei se as doenças que você citou aí podem ser caracterizadas como mal do século. Eu também fiquei com isso na cabeça, e quando você falou mal do Uhum. século, achei que você estivesse se referindo à depressão. Essa Não. é a referência ao mal do século, né, em doenças psicossomáticas, né, psicológicas e tal, enfim. Uhum. Ela a que é apresentada, o mal do século, é a depressão. É a depressão e a ansiedade, sim. Então, você Mas o podia. foco do TCC não mais o mal do século, é mais doenças mentais. Eu comentei o mal do século porque tinha te comentado com você, a depressão tá aí, e foi Sim, mas olha só que coisa interessante. Até para os outros também entenderem. Quando você faz uma referência, essa palavra, quando você fala mal do século, né, referindo a doenças mentais, ela está Uhum. diretamente relacionada à depressão. Por Sim, isso, quando você for fazer o seu texto, né, se você colocar essa expressão mal do século, a pessoa vai logo fazer referência, associar. Uhum. associar psicologia, mal do século, depressão. Se não é Uhum. isso que você está tratando, você também explique. Não, né, não estou falando sobre essa, né, nesse Uhum. sentido e tal. Só nessa área. Você precisa esclarecer para o teu leitor, né, do que você está tratando. E eu não Uhum. sei, aí depois você vê com a sua orientadora, se todas essas doenças que vocês estão falando, se não há algo em comum para você tratar, porque é preferível que você pegue uma coisa comum para falar do que você falar de várias, porque como é que você vai falar de várias? É muita coisa, né? Celso, deixa eu falar rapidinho, pode ser? Claro, Uhum. pode Yasmin? falar. Eu acho que Pode. isso, Yasmin, eu acho que isso acontece com vários alunos. Quando vocês começam a entrar no tema, aparecem termos muito interessantes. E esses termos estão relacionados a uma explicação de uma causa específica. Por exemplo, não é o seu caso, mas quando a gente fala, por exemplo, de feminismo, não tem como a gente falar de feminismo, sei lá, no século XV, no século XIV, porque esse termo não existia. Então, o Uhum. feminismo, apesar de ser algo da nossa época, a gente pode relacionar com o passado, mas tem que tomar muito cuidado para a gente não usar o termo que a gente tem hoje numa época errada. Então é a Uhum. mesma coisa quando você fala aí o mal do século, esse termo foi o que o Celso já falou. Ele está especificamente relacionado com a depressão e as doenças psicossomáticas relacionadas ao modo de vida do nosso século. Não é do século XX, é do século XXI. Uhum. Esse mal do século tem a ver com o aparato tecnológico, que ele aproxima e afasta as pessoas, e aí causa a questão da depressão, a questão do TDA, dos transtornos relacionados à hiperatividade, a transtorno desafiador e tudo isso do século XXI. Então, assim, é um termo que é legal, né? Chama atenção, mas ele não está relacionado, por exemplo, com esquizofrenia, com Uhum. demência. Né? Essas doenças são doenças mentais, ok, mas não são doenças que estão dentro do barco mal do Mal do século. século. Entendeu o que eu Uhum. quis dizer? Entendi, entendi, entendi. Não é para não colocar, é só para tomar um cuidado, né? Para você Isso. localizar no seu texto o que de fato você está falando. Uhum.
E Ok, quando obrigada. você falou no início lá das aulas, né, quando a gente teve aula lá de projeto lá, presenciais, que você falou, pô, mal do século, psicologia e depressão, eu falei, caramba, legal, já tem um trabalho, a partir disso aí você vai falar, porque você, quando você fala mal do século e fala depressão, por exemplo, na filosofia, tem o Sartre, que vai falar da náusea, dessa relação com o mundo, essa relação que as pessoas que não se encaixam, elas podem desenvolver depressão por esse mundo vazio, sacou, que a gente vive. Na Uhum. filosofia, relacionada à psicanálise, né? Mas, como eu estou vendo, a sua parada, você está querendo um outro caminho. Aqui a Exatamente. gente vai trocando ideia assim, porque é justamente isso, né? Para você, a partir do que a gente está falando, você identificar o que você está fazendo, né? Porque você sabe o que você não quer fazer, né? A gente geralmente, quando vai fazer o trabalho, Uhum. a gente já sabe o que a gente não quer fazer, né? A gente vai encontrando o que a gente quer fazer na medida que a gente vai lendo, vai pesquisando, vai registrando, né? Mas aí, ouvindo os outros, Isso. você tem uma noção que, pô, isso aqui, então, eu não posso, eu prefiro um caminho tal, então eu vou explorar mais isso aqui. Vou ter cuidado, então, para falar das doenças. Será que todas as doenças, vai ser interessante eu falar de todas as doenças? Ou é interessante eu Uhum. pegar umas que são comuns, né, que têm sintomas comuns, Essas doenças tratamento? que eu citei são as mais populares, assim, tem a maior quantidade mundialmente, entendeu? Então, eu fiz essa pesquisa e expliquei um pouco dessas doenças e a importância do tratamento delas, que o segundo capítulo é mais a identificação e o tratamento nas escolas, nas empresas, cursos, entendeu? Esse meu segundo capítulo foi mais ou menos isso. Yas- Fala um pouquinho. Desculpa, pode falar, Bernardo. Eu, Yasmin, um filme que é, é obrigatório para você assistir, se possível, aproveitar esse feriado para assistir, é uhum, Nilce, O Amor da Loucura, se eu não me engano. Esse filme fala do tratamento psicanalítico, não sei como é que fala, aqui no Brasil, com a uhum, primeira mulher que trabalhou dentro de manicômio. E até hoje ela é reconhecida internacionalmente com um tipo de tratamento para isso, utilizando a arte, a pintura, a música. É um filme assim, é de arrepiar, é sensacional o filme. Como eram tratados, né, as pessoas que a gente diziam que eram loucas, e uhum. a Nilce, ela passa a ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Ela reconhece um ser humano por trás daquela doença, né, da cabeça, que sempre foi muito mal vista, as doenças mentais, sempre foram muito mal vistas. Então ela passa a ter um olhar diferente. Então vale muito a pena você dar uma procurada e Uhum. é um filme muito legal para assistir. Acho que é Nilce, Ok. o Amor da Loucura, ou Nilce, o Ensaio da Loucura, alguma coisa do tipo. Vou pesquisar depois. Obrigada. É Celso, você Nise, tá mudo. Ah, tá. desculpa, esqueci de ligar o microfone. É Nise Silveira, a Hum, psicanalista. E ela, inclusive, foi muito bem lembrada aí pelo Bernardo, ela fundamenta um movimento que hoje é um movimento antimanicomial. Ou seja, aquele pessoal que era tratado com choque, que era tratado de, né, tem os tratamentos com remédio pesado, né? Psicanalistas atualmente usam a metodologia da Nise Silveira para fazer uma reformulação do manicômio. Tem até um colega meu, se você quiser o contato, ele tem um grupo que chama Harmonia Enlouquece, que ele pega o pessoal, né, que faz tratamento em manicômios e coloca eles para fazer música. Tem uma banda, Harmonia Enlouquece. O professor é muito interessante, ele coordena esse trabalho, que é um trabalho que eu acredito que tenha fundamento na metodologia da Nise Silveira. Celso, e os outros aí que estão ouvindo, eu não lembro um outro nome do filme também que fala sobre a loucura, no sentido de encontro. Ele explica um pouco o que é a loucura de um modo meio lúdico, que é um cara, eu não lembro exatamente o nome do filme, mas uma das cenas mais importantes é quando o cara, todo mundo que vai visitar ele no manicômio, ele abre a mão, né, e pergunta quantos dedos tem aqui? Aí a pessoa responde 5. Aí ele, você é louco. Eu não sei se vocês já viram esse filme, eu não lembro o título, eu não sei se é Pat Adams, o Amor é Contagiante. Eu acho que não é esse filme. Não estou lembrando. Eu vou dar uma pesquisada aqui e já volto. Se eu cair aqui, eu peço para entrar de novo na sala.
Tem um filme brasileiro que o Bicho de Sete Cabeças também tem essa abordagem, né? Que é um filme brasileiro. Muito bom também. Não sei se vocês já viram esse filme, acho que a Yasmin deve ter visto já. Esses filmes podem também fazer parte, né, da sua bibliografia. Você pode usar como fundamento para poder, como exemplo, sacou? Uhum. Depois você me passa o nome, porque senão eu vou esquecer de assistir. Bicho de Sete Cabeças. Vou colocar aqui Ok. no site. O ator Santoro. Me ajuda aí. Rodrigo Santoro? Ele é o principal, é o protagonista. Otton Bastos, Rodrigo Santoro. Um filme legal. Bicho de Sete Cabeças. Ok. E esse que o Bernardo falou, eu não tô lembrando, não lembro qual que filme é esse. A Nise Silveira, é importante você pesquisar, porque ela tem um trabalho assim, revolucionário na psicanálise, que fundamenta o trabalho antimanicomial, e esse filme também é legal. Esse outro que o Bernardo está procurando, tomara que ele encontre aí. Eu acho que é legal ter esses exemplos para você fundamentar seu trabalho, entendeu? Escrever sobre. Material para você escrever sobre também, né? Uhum. Quer dizer, essa coisa, a gente já falou sobre isso na aula de projeto e nas aulas que a gente fez aqui no Meeting. Fazer o TCC é uma coisa, envolve criatividade também, não é só você copiar, escrever, você lê uma coisa, você se alimenta de coisas, de filmes, de livros, de as pessoas conversando, aí depois você separa isso, né, e escreve. Eu até falei com alguns alunos, olha só, não sei, que coisa é essa de você achar que o computador é fundamental para se escrever? Eu escrevo à mão, se faltar luz aqui em casa, se eu não tiver conexão, eu não deixo de fazer meu trabalho. Agora mesmo, na faculdade, tive que entregar o trabalho. Fiquei sem computador. Fiz à mão o trabalho, escrevi 15 laudas à mão. Quando você vai digitar, depois você digita. Viraram 7 laudas. Mas eu não consigo digitar. Acho que isso é bom, porque você não fica dependente da máquina, né? Caneta, papel, tá aí, cara. Entendeu? Uma folha e manda ver. Escreve o que você tiver na cabeça. Você tá na rua. Tá assim, né? Não dá para escrever no celular, que para mim é ruim escrever no celular, não consigo. Senta ali sei lá, McDonald's ali, pá, coisa que tá na cabeça, para não esquecer. Faça isso, entendeu? Pat Adams aí, o amor é contagiante. Robbie Williams. Inclusive o Robbie Williams se suicidou, né? Olha aí. Eu não vi. Não conhece o Robbie Williams? Acho que não. O Robbie Williams fez Peter Pan também. Um camarada, né? Os filmes dele são. Quer dizer, Ele fez que ele era um médico e ele usava o nariz palhaço? Esse é o Pat Adams. Ah, tá. Então eu já vi já. Então, é esse filme aí. Legal. Tem a ver com loucura, pode crer. Tem uma outra pegada, assim, né? Não sei se é exatamente no que você está falando, Edinho, mas acho que é interessante se assistir. O Coração da Loucura, Nise Silveira aí. Mais uma referência para você pesquisar. Eu acho que esses filmes tem até não sei se acho que tem no Netflix. A Nilce eu não sei. Depois eu vou dar uma procurada. Mas Pat Adams, acho que tem sim. Poxa, fale mais um pouquinho do seu. Aí no segundo capítulo, como é que tá, então? Eu já terminei, já. Tipo, eu entreguei no prazo. Que o meu TCC, ele tá muito mais. Não pega um sentido filosófico, tipo, de conversação e tudo mais, é mais dado científico, entendeu? Mas no meu primeiro capítulo eu expliquei o que era e tudo, no segundo eu tô explicando as doenças. No terceiro eu pretendo fazer entrevistas com pacientes e psicológicos na área, como funciona, como se sente e tudo mais. Olha aí, ele aí. Então, seria a oportunidade para você inserir essas sugestões do Bernardo aí, essas minhas aí dos filmes. Porque se você for fazer entrevista com os pacientes e com médicos, pode encontrar nesses filmes alguma, né? A partir da Nise, de repente, quem sabe? Uhum. Eu vou dar uma pesquisada e depois eu vou conversar com Juliana, e porque eu não quero que o meu
TCC também fique muita coisa, muito vago, entendeu? Yasmin, Tipo, no TCC. desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. O que seria legal, e é o que eu recomendo para todos, para algum momento e escreve a história do seu TCC. Não precisa escrever formalmente, mas faz mais ou menos um começo, meio e fim do que você quer escrever no seu TCC. Eu quero abordar a história da psicologia, eu quero abordar as principais doenças que a psicologia trata, e eu quero abordar entrevistas. E pensa, isso conta uma história com começo, meio e fim? Se isso te contemplar, beleza, seu trabalho está no caminho bom. Agora, se você olhar para isso e falar, poxa, eu acho que está faltando alguma coisa, está faltando algum filme, está faltando alguma entrevista com um paciente, eu acho que a entrevista vai ser demais por conta do Covid, que vai ser difícil ir para o hospital, alguma coisa assim, eu poderia, de repente, pesquisar entrevistas sobre pessoas renomadas na área que contém. Então, assim, é legal. O ideal é isso. Eu recomendo fazer isso e sempre estar relendo. Mas para você ter qual é a história e você não sair muito do que você se propôs a fazer, que foi o que o Celso falou. Você sabe o que você não quer fazer. Agora você tem que ter uma linha do que você está fazendo e do que você quer fazer. Porque senão daqui a pouco o seu trabalho... Isso é muito comum. Você começa a escrever e não sabe mais aonde vai parar o trabalho. E parece que não tem fim. Aí, do nada, você tem um corte e fica esquisito o trabalho. Então, assim, recomendo você parar uma tarde. Poxa, o que eu já escrevi, né? Aonde eu saí e aonde eu quero chegar. É importante para você ver qual é o caminho que você tem que seguir. Às vezes, o filme não é necessário. Não é que não seja necessário, mas não cabe dentro do que você quer escrever. Às vezes, uma pesquisa bibliográfica que você está fazendo, ela é menos importante do que uma entrevista, depende da sua proposta. Então, assim, seria legal fazer esse fio, né, do seu trabalho. Para complementar o que o Bernardo falou, nessas pequenas mini orientações aí que eu mandei para vocês, hoje, quinto dia, no segundo ponto, eu escrevi assim, exatamente o que o Bernardo falou. Quer dizer, tem a ver, né? Releia o que você já escreveu para ter uma noção de conjunto. Você tem que ter uma noção do que você está escrevendo, né? Se está seguindo... Tem sentido. Exatamente. E aí, quando você fizer essa releitura, você pode, inclusive, né, colocar o que o Bernardo falou, inclusive encontrar alguns pontos que você possa desenvolver, ou melhorar, entendeu? Ou retirar, mas sempre volta lá e faz uma leitura de tudo que você escreveu, que é importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já conversei com professores de literatura que eles falam que existe um efeito chamado efeito gaveta, que é quando você pega o seu texto e guarda ele por um bom tempo, né? 1 semana, 2 semanas, é lógico, quem tem mais tempo para escrever, guarda por 1 mês, 2 meses e depois relê. Você vai ver um monte de ideia que você queria desenvolver e não desenvolveu. Porque você está tão preso àquele texto, está trabalhando tanto aquele texto, que você acha que escreveu alguma coisa, mas você não colocou para fora, ficou na sua cabeça. Para você, está muito bem explicado. Mas para quem vai ler aquele texto pela primeira vez, o orientador, a banca, um amigo, sei lá, seus pais, enfim, começa a ficar, mas o que você quis dizer com isso aqui? O que você quer dizer com isso aqui? Uma dica que eu dou para o texto acadêmico é o seguinte: não tenha medo do texto ficar prolixo. Eu escrevi uma ideia no primeiro parágrafo, lá no 10º, poxa, que eu vou reescrever de novo. Escreve a ideia, não tem problema. Desde que você acrescente alguma coisinha nova. Então, esse texto prolixo não é necessariamente você repetir, não é redundante, mas é você ir amarrando com a mesma ideia e desenvolvendo a ideia ao longo de todo o texto, que é o que o Celso falou aí. Né? Você lê e vê quais os pontos que você pode amarrar a cada capítulo, quais os pontos que você pode amarrar a cada parágrafo, se a sua ideia está linear, ou se a sua ideia tem corte. Isso é muito comum quando você está muito intenso com o seu texto. Está lendo todo dia, está escrevendo todo dia, você não percebe que você faz isso. Porque você sabe o seu trabalho, você sabe o que você quer escrever. Mas quando eu leio, eu não sei qual era a sua intenção. Então você tem que deixar bem claro para mim no seu texto o que você quer dizer com o seu texto. Isso é difícil, mas na verdade, esse é o mais difícil, mas aquela preocupação, né? Para quem que eu estou escrevendo, né? Você tem que
escrever como se estivesse mesmo explicando, né? Por isso que eu falo com os orientandos, ó, tem que esmiuçar, mas isso que você falou, essa frase aqui, ela guarda 3 laudas. Você escreveu uma frase que resume, você podia falar, entendeu? Mais coisas. Você colocou numa frase. Mas o que é isso? Quer dizer o que com isso aqui? Alguém quer falar? Então, alguém tem mais perguntas aí? Vamos perguntar para Yasmin. Ingrid, quer perguntar? Não, professor, tá tudo certo. Tá tranquilo. Então, a Ingrid, a Yasmin está falando do trabalho dela, que é sobre psicologia, ela fala das doenças e tal, e aí a gente deu algumas sugestões aqui de filmes para ela e tal. Bernardo ia falar? Pode falar, E Bernardo. assim, Yasmin, normalmente no começo do texto, né, depois de você acabar de escrever esse texto todo, na parte pré-textual, onde você faz um resumo, né? Agora eu não tô, eu acho que é no resumo que você coloca qual é o seu referencial teórico. Então, assim, você pegar uma, duas, até três pessoas importantes que corroboram com o seu texto, que você se debruçou mais para estudar seu texto. Você tem esses três, ou enfim, esse seu referencial teórico? Você tem esse autor? Não, não tenho. Tipo, eu comecei, como eu falei no começo, comecei a abordar esse tema porque eu gostaria de seguir essa profissão, entendeu? Então não tenho um, um autor que me inspire, essas coisas assim. Me inspiro mais na profissão, entendeu? Sugestão. Procure pelo menos um ou dois autores agora, nesse final do seu texto, que você se debruce mais, porque senão você pode cair num problema de você acabar colocando dois autores que são antagonistas no mesmo texto. E isso não necessariamente que seja ruim, mas você pode fazer um recorte tão limitado que você acaba colocando duas pessoas que pensam diferente no mesmo lugar, pensando como se fosse a mesma coisa. Mas, Bernardo, Então, assim, ela tem um autor, eu coloquei, escrevi aí. Yasmin, você pode partir desse autor que você escreveu aí e saber quem ele influenciou. Porque você já tem, ainda que você ache que não tenha, o William Wundt. Ele foi o que mostrou a psicologia como ciência. Sim, mas verdade. então, ele vai influenciar alguns outros. De repente, ele, inclusive, pode ser base para Nilce. Por isso que o Bernardo falou aí você pode encontrar autores, né, partindo do William, que fundamentem o teu trabalho. Entendi. isso, exatamente, eu não sei sobre o que esse autor fala, mas, por exemplo, se esse autor trata lá no século XIX ou século XX, não sei exatamente de quando é o autor, mas se ele trata, por exemplo, as doenças mentais como um método humanístico, vamos dizer assim, esqueci o nome dela, deu branco agora. A Nilce, vou chamar de Nilce. A Nilce também tem essa pegada. Nise Silveira. Isso. A Nilce também tem essa pegada e vem depois dele. Então você acaba sustentando a ideia da Nilce com essa ideia do William. Então esse William acaba sendo o seu, por mais que você não tenha percebendo, esse seja a sua bibliografia de fundo, né, de base. Então o autor que está sustentando a sua ideia do texto, de ver o tratamento psicológico como humanístico, de entender a psicologia como ciência, de entender o paciente como pessoa e não como experimento, tem a ver mais com o William. Então seria legal você, de repente, ler um pouquinho mais sobre o William para o seu texto estar mais aprofundado sobre ele. Entendeu o que eu quis dizer? Pô, ele é uma referência boa, médico, filósofo, psicanalista. É porque, tipo, eu mencionei isso. Eu tô com muito problema que, tipo, na primeira vez que eu fiz, ficou mais de 8 páginas. Eu falei com a Juliana. Aí ela falou pra eu dar uma sugada. Aí, tipo, eu peguei mais o essencial pra entender o texto, né? Simplificando da explicação, da origem e tudo mais. Eu tive que... Porque, tipo, as áreas são muitas coisas. Explicando, né? Então, elas ocupam uma grande parte do trabalho, do primeiro capítulo.
Então eu tive que sugar muita coisa para caber no limite, entendeu? Então eu tenho medo de eu, por exemplo, começar a fazer essas pesquisas sobre esses filósofos, né, sobre esses profissionais, e eu não conseguir colocar elas num limite e quando eu for escrever não ficar uma coisa completa, entendeu? Ficar faltando coisa e não vai ter muito sentido. Eu tenho muito medo disso, entendeu? Entendi, mas ao mesmo tempo você tem que tomar um pouco de cuidado para o seu trabalho não ficar uma coxa de retalho, né? Um monte de coisa jogada no trabalho. Por isso, quando você tem um referencial teórico, você amarra o seu trabalho todo em função desse referencial. De repente, em função das áreas que você colocou, ver se o William aí entra dentro dessas áreas, em função do seu capítulo 2, se o William entra nessa bagagem. Então, você não precisa escrever muita coisa, mas é você usar ele como suporte para o seu texto. Você não precisa escrever muita coisa a mais do que já tem. Entendeu? Por isso que eu falei, Bernardo, assim, mesmo ela acha que não era, mas o William Wundt é a fundamentação teórica dela inicial, né? A partir dele é que ela está explicando a origem da psicologia. Então, acho que ela tem que investir nesse camarada aí mesmo. E, de repente, como eu falei anteriormente, encontrar os camaradas que são tributários do William Wundt. De repente, você vai encontrar e pode te ajudar no segundo e no terceiro capítulo, sacou? Entendi. Acho que só isso mesmo, por enquanto, eu acho. E aí, gente, vamos perguntar para Yasmin aí, porque o Reinaldo não veio, quer dizer, veio, mas foi embora. E se, por exemplo, alguém quiser falar do trabalho, Camila, pode falar do seu trabalho aí, porque o que você fez depois, não? O Reinaldo ficou com medo porque eu entrei. Ah, é? Pô, Deve ter sido, eu que sou orientador dele, né? Pô. Mas eu falei, cara, eu falei para ele, ó, os professores participam, e na verdade não é nada assim formal, é um papo, né? Ainda que seja um ensaio para defesa, porque eu acredito que a defesa aconteça pelo meeting, mas é um papo, né? Uma conversa. Na conversa você também aprende, né? Constrói, direciona, né? E ainda tem isso, né, Celso? É uma conversa a partir do que eles querem conversar, né? Porque eles que escolheram o tempo do trabalho. Exatamente. A gente aqui está só, né? Eu acho que assim, eu acredito assim, né, que a gente também esteja aprendendo, né? Na medida que a gente vai conversando, Yasmin, você traz informações que talvez a gente não saiba, sacou? E vice-versa, a gente vai trocando, né? Eu ia sugerir que algum outro colega falasse, porque nós temos ainda 20 minutos, a não ser que vocês não queiram falar, ou que o Bernardo queira falar alguma coisa. Tem algum trabalho? Bernardo tá fazendo algum trabalho aí, escrevendo alguma coisa? Não, não tô escrevendo nada, eu tô fazendo nada. Tô só fazendo a obrigação mesmo. Pois é, então, eu tô correndo o risco aí de pedir uma vaga no doutorado em arte, então tô me preparando. Dia 15 parece que vai ser uma entrevista pelo Meet mesmo. Então, estou já tremendo. Camila, quer falar, Camila? Mas Celso, tem doutorado para ficar pintando? Então, muito boa a sua pergunta. Tá vendo? As perguntas ajudam a gente a falar sobre coisas. A arte, né, assim, eu tô nessa perspectiva já há muito tempo. Ela não é feita só pra gente dançar, cantar, pintar, né? A arte, ela ajuda a gente a olhar para a realidade. E o meu trabalho fala justamente sobre isso. Eu estou usando o pensamento do Spinoza para olhar o movimento tropicalista, que aconteceu na década de 60 aqui no Brasil, num momento muito importante, né? Da ditadura militar e tal. Pode falar. Tipo, eu não entendo muita coisa de arte, então são artes específicas, tipo, um método específico para falar sobre determinados assuntos e abordagens. Por exemplo, tem a arte do gibi, aí tem a arte contemporânea. Tipo, como é que funciona? Então, agora eu entendi a sua pergunta. Assim, a gente pode, na verdade, lançar um olhar sobre a arte que está no gibi. Que o gibi é um formato, não é isso? Só que o formato do gibi, o que eu posso dizer para você? Ele dentro de um pensamento de um camarada chamado Theodor Adorno,
o gibi é a massificação da arte, é a arte massificada. É massificada no sentido de simplificada para gostos, né? O gibi ele é como se reduzisse. Não todo mundo tem acesso. Você reproduz essa arte, né? Você pode pegar o gibi e reproduzir milhões, não é isso? Né? Ele não tem o trabalho original. O camarada faz lá o croquis do gibi e tal. Isso seria uma arte que pode ser exposta. E aí tem o original. Agora, a história a história colocada no gibi, ela é reproduzida. Tem um outro autor também que fala sobre isso, que é o Walter Benjamin, a arte na era da reprodutibilidade. Então você pode abordar, por exemplo, o gibi sob várias perspectivas, né? Então eu estou usando a filosofia para falar de arte. Estou respondendo você, respondendo ao Bernardo. Então, por exemplo, quando eu pego a Tropicália e pego o Spinoza para olhar a Tropicália, eu vou olhar a Tropicália a partir de alguns conceitos que o Spinoza trabalha. O Spinoza fala que os bons encontros, como esse que nós estamos aqui promovendo, eles aumentam a nossa potência de agir e pensar. Né? E quando, por exemplo, eu ameaço você, quando você se sente ameaçado, quando você se sente constrangido, né? Você diminui a potência de agir e pensar. Então, o medo, né? Quando você gera medo na pessoa, você diminui a potência de agir e pensar. Você produz um afeto na pessoa e dentro da pessoa se geram afecções. Essas afecções, né? Que eu não sei, a gente não sabe, que tem a ver com psicanálise também. Ela vai nortear o comportamento. Então, respondendo a você e ao Bernardo, a arte, né, ela pode revelar coisas para a gente. Né? E tem outro camarada que fala sobre isso também, que é o Humberto Eco. Ele, inclusive, falava dos integrados e dos apocalípticos. Os integrados têm a ver com essa arte que você falou. A arte do gibi está integrada numa indústria cultural. Né? Os apocalípticos são os artistas contemporâneos que vão contestar essa reprodutibilidade da arte, a arte no mercado financeiro, sacou? Então tem muita coisa para falar. Você pode falar em várias perspectivas. Yasmin, continuando o assunto aí que o Celso está falando, eu acho que a sua pergunta ela é muito interessante no sentido de como a gente constrói o nosso pensamento desde quando a gente entra na escola. Porque é muito difícil você trazer definições para saberes. É porque a gente, como agentes pedagógicos, a gente vai botando isso em umas caixinhas, porque é pedagogicamente mais fácil. Puxando para a área de ciências, né? Eu olhar por uma célula, isso é química, física ou biologia? Depende. Pode ser química, física e biologia. Ainda pode ser arte. Ainda pode ser história, ainda pode ser antropologia. Então, assim, é muito difícil a gente definir. Normalmente, na minha visão, o que vai definir em qual área aquele estudo se enquadra é a forma com que você vai interpretar aquilo. Então, por exemplo, se eu pego um quadro e vou analisar o contexto histórico daquele quadro, é história. Eu posso pegar aquele quadro e analisar filosoficamente, é filosofia. Eu posso analisar aquele quadro esteticamente, é arte. Eu posso analisar aquele quadro a partir dos materiais formados para aquele quadro, é física. É física e química. Então, assim, muito, para mim, é muito difícil eu fazer esse recorte de o que é arte? O gibi é arte? Mas é uma português também, é uma forma de linguagem, também é literatura, também é filosofia, também é psicologia. Então é muito difícil, na minha cabeça, eu cortar isso aqui é arte, isso aqui é química, isso aqui é história, porque o conhecimento ele perpassa o tempo, perpassa a gente, ele está aí. Né? A gente que, para facilitar, a gente faz esses recortes, para facilitar o pensamento. E aí a forma com que a gente vai ler esses recortes, as ferramentas que a gente tem para ler esses recortes, é o que a gente vai dar. Não, eu estou lendo com as ferramentas da química. Estou lendo com as ferramentas da filosofia. Estou lendo com as ferramentas da biologia, da arte. Eu acho que o conhecimento ele é um pouco isso. Eu acho que tem a ver um pouco com isso. É lógico que eu brinquei, né, com o Celso. Quer dizer então que agora tem doutorado para ficar pintando?
Cara, tem doutorado para tudo, né? A pintura é uma frase dentro de um livro do conhecimento. Sabe qual é? Então, a arte contemporânea, pegando esse papo aí do Bernardo, tem uma arte que é sinestésica, por exemplo. Você tem lá uma sala em que você tem luz, você tem cheiro, tem todos para trabalhar com os sentidos, né? Tem que mistura biologia, que mistura tem esse tipo de arte contemporânea, que o camarada pega todas essas áreas do conhecimento para colocar ali, sacou? Para provocar em você sensações. Então isso que o Bernardo falou é muito certo, né, gente? Hoje em dia está tudo atravessado. O Félix Guattari, Deleuze e Félix Guattari fala da desterritorialização. É exatamente isso que o Bernardo falou. Está desterritorializado. Eu posso falar de um objeto a partir de várias perspectivas, né? Do ponto de vista filosófico que eu estou falando, né? É isso, assim. Por isso que o nosso tempo é mais complexo. Cada vez mais vai ficando mais complexo, né? E tem pessoas que vão resistir, como eu falei para você no início, né? Tem colegas nossos que vão resistir a esse tipo de trabalho aqui remoto, mas ele pode bater o pé, meu querido. Vai ser incorporado à nossa vida. Não vai ter saída, sacou? É isso. Alguém mais quer falar? Bruno? Yasmin? Ingrid? Fala, Bruno. Oi, professor. A gente quer ouvir a voz de vocês. Olha lá, aí, beleza. Que bom. Então, a gente pode, né, encerrar aqui. Eu gostei muito do trabalho da Yasmin, agradeço aí Eu pela apareci ali na disposição, câmera rapidinho, cara. de ela ter apresentado para a gente o trabalho. Obrigado pelo Bernardo aí, sempre participando, trocando ideia. Brunão, Só Ingrid. gostaria de agradecer o conselho de vocês, principalmente o Bernardo, dando aquelas dicas a Yasmin, entendeu? É até bom também para mim, para me se basear melhor, ter mais referências ao longo do meu trabalho. Só queria mesmo agradecer, entendeu? Obrigadão. Valeu, então. Dá a saudação final aí, Bernardo. Meninos, é isso. A estrada vai ter dor, a estrada vai ter cansaço, mas tá todo mundo nessa aí. De vez em quando é bom sentar um pouquinho debaixo de uma árvore, trocar um papo, aí tomar um chá. Celso, estou aprendendo a beber chá inglês. Tô ficando chato, sabia? Tô ficando chato. Não deixa eu escrever no chat, seu chato. Comprei um chás bom e tô bebendo chá inglês. Que legal, muito bom. A gente Tá, vai muito aprendendo. legal. É verdade. Mas, gente, é Beleza. isso. Até a próxima Tá aí, bom, galera. gente. Valeu. Obrigado. Tchau, geral, professores. Obrigada aí. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.